Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Glauber Leitão e nesse vídeo nós vamos falar sobre os efeitos colaterais da quimioterapia. Inicialmente eu preciso falar que quimioterapia não é um único tratamento. Dentre todos os fármacos e drogas que são utilizados para tratar o câncer, cada tumor, cada tipo de câncer tem o seu tratamento, tem o seu protocolo e normalmente o protocolo inclui mais de uma droga. É claro que pode ser utilizado uma única droga, como nós chamamos de monoterapia, mas comumente para o tratamento do câncer, o oncologista prescreve uma poliquimioterapia, ou seja, a associação de duas ou mais drogas. É bem falado e é bem conhecido que todo protocolo de quimioterapia ele poderia trazer efeitos colaterais, mas neste vídeo nós não vamos falar especificamente deste ou daquele protocolo. Nós vamos falar num global de todos os eventos adversos ou efeitos colaterais que é possível que uma quimioterapia venha trazer. O primeiro efeito adverso que nós vamos falar aqui é sobre a náusea e vômito. Esse é um dos eventos adversos da quimioterapia mais temidos, porque ele impacta bastante na qualidade de vida do paciente durante o tratamento. Há muito tempo, desde que a quimioterapia ela foi criada, é que foi observado que alguns medicamentos utilizados, alguns antineoplásicos utilizados para o tratamento do câncer, eles também tinham um potencial emetogênico, ou seja, de causar náusea, de causar vômitos. E, desde então, tem sido intensa a busca de medicamentos que combatam esse efeito colateral, visto que muitos medicamentos mesmo utilizados durante a quimioterapia, que são medicamentos quimioterápicos, eles causam a náusea e o vômito. De acordo com o grau de intensidade do sintoma, o médico oncologista diante daquele protocolo, escolhe medicações ou medicamentos que possam combater a náusea e o vômito. Isso é feito antes da infusão da medicação, quando o paciente vai começar o tratamento da quimioterapia. Antes ele faz algumas medicações para combater o que a gente chama de vômito ou náusea inicial ou agudo. E também alguns medicamentos são utilizados dias após para combater a náusea e vômito tardio, que são aquelas que acontecem após as primeiras 24 horas da realização do protocolo do tratamento do câncer. Os medicamentos utilizados para combater a náusea e o vômito, hoje em dia, são medicamentos bem mais poderosos e bem mais eficazes do que há algum tempo atrás, o que ajudou para desmistificar esse efeito colateral da quimioterapia que era tão lembrado ou mais lembrado pelos pacientes quando iam iniciar um tratamento. Hoje em dia, essa realidade está bem modificada pela utilização e pelo melhor controle desse sintoma, embora alguns quimioterápicos ainda tenham um alto potencial de causar a náusea e o vômito. O segundo efeito adverso mais temido, talvez, principalmente pelas mulheres, é a queda do cabelo. E por que acontece a queda do cabelo? É importante lembrar que todos os protocolos de quimioterapia, eles são feitos para tratar ou para combater, destruir as células que estão em divisão celular de forma rápida, que é uma característica do câncer. Acontece que alguns tecidos do nosso corpo eles também possuem células em divisão celular rápida, por exemplo, as células do folículo piloso. O efeito dos agentes quimioterápicos nesse tecido, nessas células, fazem com que haja a queda do cabelo. É bem verdade que hoje em dia alguns protocolos, ou uma boa parte deles, não causa a queda do cabelo. Nem todas as pessoas que são acometidas por queda do cabelo durante a quimioterapia, isso acontece de forma uniforme. Depende também da sensibilidade de cada um. E por esse motivo, vêm os demais efeitos colaterais que são associados ao efeito da quimioterapia nos tecidos, como, por exemplo, a diarreia. A diarreia pode acontecer por um efeito da droga em acelerar o trânsito intestinal, mas uma grande parte das vezes também é causada
pelo efeito direto da quimioterapia nas células que compõem o intestino e que estão em rápida divisão celular. Daí o que a gente chama também um efeito colateral de mucosite. As células da nossa mucosa oral, por exemplo, elas estão em constante divisão celular para a reparação do tecido. E assim elas sofrem o efeito da quimioterapia e podem provocar aquelas aberturas, aquelas ulcerações que nós chamamos de aftas, muitas delas bastante dolorosas. Hoje em dia, a afta ela é utilizada, ela é combatida através de várias medicações e principalmente de laser terapia. Existem alguns profissionais, dentistas, especializados na aplicação de laser, e esse laser ele faz a reparação do tecido, tornando aquela área indolor, e a gente consegue o alívio desse sintoma que muitas vezes incomoda bastante, que são as aftas, principalmente as aftas orais. Um outro evento adverso causado pela quimioterapia é a fraqueza, é a astenia, muitas vezes nós chamamos também assim. Acontece que a quimioterapia ela traz uma grande reação do organismo, né? E isso normalmente desprende energia e traz um cansaço, traz uma fadiga bastante. De acordo com a intensidade desse sintoma, muitas vezes o médico oncologista precisa fazer alguns ajustes de dose, mas principalmente aqueles protocolos mais intensos utilizados, utiliza poliquimioterapia, por exemplo, várias drogas, pode causar mais esse sintoma que é a fadiga e a fraqueza. E nós costumamos orientar os pacientes no combate a esse sintoma a ter sono adequado, a tentar ter alguma atividade física, alguma caminhada leve, para que possa restaurar de forma mais rápida o organismo e estimulá-lo na medida certa para combater essa fraqueza ou astenia associada ao tratamento do câncer. Um dos efeitos colaterais bastante conhecido é a ação da quimioterapia na medula óssea. A medula óssea é o tecido onde são produzidas as células do sangue, e esse tecido fica dentro dos ossos longos ou dos ossos da bacia. A quimioterapia, como havia falado, ela age naquelas células que estão em rápida multiplicação, em rápida divisão celular. Alguns tecidos que também estão em rápida divisão, como neste caso o tecido hematopoético que produz o sangue, ele sofre o efeito da quimioterapia. Com isso, há um retardo ou diminuição da produção de alguns tipos celulares. Daí, alguns protocolos de quimioterapia provocarem anemia. Alguns outros protocolos de quimioterapia podem impedir ou diminuir a produção dos leucócitos, que são as células responsáveis pela nossa imunidade. Esse efeito causado pela quimioterapia é um efeito que, em muitos casos, ele, dependendo do nível, do grau, da intensidade dessa queda no número de leucócitos, pode causar outros transtornos, porque imagina que o paciente fica sem as células efetoras das defesas. Nesse caso, em muitas situações, os oncologistas prescrevem também alguns medicamentos, alguns deles chamados de fatores estimuladores de granulócitos, que vão agir na medula, fazendo com que essa compense a perda causada pelo tratamento da quimioterapia. Outro efeito colateral que nós temos estudado bastante nos últimos anos é o que chamamos de chemobrain. Chemobrain é o efeito da quimioterapia em muitas funções cognitivas dos pacientes, por exemplo, na memória. Alguns pacientes, durante o tratamento, ou ainda durante meses que sucedem o tratamento oncológico, reclamam de esquecimentos, muitas vezes lapsos de memória, que podem ser lapsos temporários, em alguns casos até permanentes. Todos os efeitos colaterais associados ou que alteram a cognição do paciente, eles são denominados de chemobrain. Isso é bastante estudado, principalmente em pacientes sobreviventes com câncer de mama ou câncer, linfomas, leucemias.
A ChemoBrain, ela deve ser sempre lembrada nessas situações e deve ser sempre utilizado medicamentos e tratamentos que possam ajudar o paciente durante essa fase a atravessar bem o tratamento. Muitos reclamam, inclusive, que meses ou até anos após o término do tratamento ainda sofrem desses sintomas. É importante que durante o seu tratamento você converse com o seu oncologista para que ele possa dar opções de outros especialistas que poderiam ajudá-lo no combate a especificamente esses sintomas. Alterações no humor, dificuldade de concentração também são algumas alterações cognitivas que estão juntamente com alterações da memória englobadas no que nós chamamos de ChemoBrain. É importante que você saiba que o protocolo de quimioterapia, os efeitos colaterais que um protocolo pode trazer, ele não é o mesmo para todas as pessoas. Depende da sensibilidade individual, como nós citamos a náusea e o vômito, por exemplo, que algumas pessoas são mais sensíveis a odores ou a sabores e com isso podem sentir mais enjoo, náusea ou até mesmo vômito durante o tratamento da quimioterapia. Portanto, não é exatamente o que um paciente sente, não necessariamente vai ser o que aquele outro paciente vai sentir ou a mesma intensidade que ele vai sentir. Uma das coisas muito comuns que a gente ouve dos pacientes é a querer associar ou acreditar que todas as quimioterapias são iguais. Então é importante que você saiba que o protocolo de quimioterapia que você está utilizando não necessariamente é igual daquele outro paciente que também está fazendo o tratamento eventualmente ao mesmo tempo que você na sala de infusão ou até mesmo durante o período que você está no hospital. Cada indivíduo, além de reagir de forma muito pessoal, muito específica, muito individual, também pode ser que ele esteja utilizando um outro protocolo de quimioterapia. Então, não necessariamente a gente pode transpor as mesmas informações, os mesmos sintomas, as mesmas alterações percebidas por esse paciente para aquele outro que faz um outro protocolo ou até mesmo o mesmo protocolo. E é isso. Quero agradecer a você que esteve conosco até agora, ouviu esse vídeo inteiro, e eu quero convidar você a dar sugestões de vídeos, de assuntos que a gente possa trazer no nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui conosco e até a nossa próxima conversa.